Boa noite, edição especial de informação para analisar o impacto político da notícia principal desta noite. O Tribunal Constitucional deu luz verde para a candidatura de autarcas que estavam em dúvida por causa da lei de limitação de mandatos. O Tribunal considera que a limitação de mandatos é territorial, o que significa que um autarca com já 3 mandatos cumpridos à frente de uma determinada autarquia pode concorrer a um outro município. A decisão aplica-se a 11 candidatos que estão na corrida às eleições de 29 de setembro. Entre eles, Luís Filipe Menezes, candidato ao Porto, e Fernando Seara, que avança para Lisboa. Para o debate sobre este assunto estão na minha companhia esta noite Miguel Pinto-Luz, do PST, e Cecília Meireles, do CDS. E à esquerda, Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista, João Oliveira, do PCP e José Guzmão, do Bloco de Esquerda. Muito boa noite a todos. Para já vamos perceber os fundamentos do acórdão do Tribunal Constitucional. Estão desfeitas as dúvidas. Os candidatos autárquicos com 3 mandatos podem concorrer a outros concelhos. Os juízes do Tribunal Constitucional entendem que a lei só impõe um limite territorial e, portanto, um autarca só não pode recandidatar-se a um 4º mandato na mesma autarquia. A decisão foi conhecida ao final da tarde desta quinta-feira. Os juízes apreciaram o recurso apresentado pelo Bloco de Esquerda sobre a candidatura de Luís Filipe Menezes pelo PSD à Câmara do Porto, depois de 16 anos à frente da Câmara, mesmo ao lado, Vila Nova de Gaia. Mas a decisão é válida para todos os outros candidatos na mesma situação. Desde logo o Fernando Seara, até agora presidente da Câmara de Sintra, candidato da coligação PSD-CDS à autarquia de Lisboa. Também Álvaro Amaro, na Guarda, coligação PSD-CDS, do PSD Fernando Costa em Loures e Francisco Amaral em Castro Marim, Ribal Esteves em Aveiro, também PSD-CDS, e José Estevens, candidato da coligação em Tavira. O PS tinha em dúvida o candidato a Beja, Jorge Polido Valente, tal como a CDU, com João Rocha. Também da CDU, os candidatos de Évora, Carlos Pinto de Sá e Alcácer do Sal, Vítor Proença. Miguel Pinto-Luz, há hoje candidatos do PSD que podem dormir mais tranquilos porque sabem que a partir de agora já não há nenhuma sombra a pairar sobre as suas candidaturas? Mais boa noite. Dormir tranquilos sempre dormiram, porque era convicção absoluta do PSD, enquanto partido responsável, que estava a apresentar candidatos cumprindo com a lei. Portanto, era nossa convicção que o princípio do legislador, a intenção do legislador, não era a limitação funcional do mandato de Presidente de Câmara, mas era, antes sim, territorial. Aliás, é algo que nós não entendemos que possa ser dissociável o território da função e, portanto, um Presidente de Câmara tem a sua função num determinado território e depois, com certeza, poderá continuar, colocar o seu saber, o seu conhecimento, a sua experiência enquanto autarca ao serviço de outras populações. Repare que a lei, dos grandes objetivos da lei seria o impedir, o perpetuar de clientelas políticas, de caciquismos locais, e eu acho que isso está mais que salvaguardado quando, de facto, os tais dinossauros do poder local são de alguma forma transladados para outro território, com outras populações e que têm que se colocar a sufrágio democraticamente com todos os outros. E, portanto, é nessa base democrática em eleições que nós gostamos, de facto, de estar e não ganhar na Secretaria, como alguns tentaram, felizmente ou infelizmente para outros, não lhes correu tão bem. José Guzmão, o Bloco de Esquerda é hoje um dos partidos derrotados com esta decisão. Foi o Bloco quem suscitou esta questão no Tribunal Constitucional? Bem, em primeiro lugar, uma coisa que eu gostava de tirar do caminho é a legitimidade da decisão do Tribunal Constitucional, que o Bloco de Esquerda não contesta e não contestará. E gostava de deixar isso bem claro, porque nos últimos tempos tem sido introduzido um precedente grave, nomeadamente pelos partidos do Governo, de contestação sistemática, não apenas às decisões, mas à própria legitimidade do Tribunal Constitucional, e nós gostávamos de nos pôr fora desse precedente. Vai criticar a decisão, não a legitimidade do Tribunal para tomar essa decisão? Com certeza, ou seja, o Tribunal Constitucional decidiu, está decidido, a separação de poderes é um princípio basilar da democracia e do Estado de Direito e, portanto, o Bloco de Esquerda não alimentará novelas sobre esta decisão do Tribunal Constitucional. A segunda questão é sobre a pergunta que faz. O Bloco de Esquerda não tinha nenhuma candidatura implicada nesta decisão do Tribunal Constitucional, precisamente porque fazíamos uma leitura diferente da lei daquela que o Tribunal Constitucional veio a determinar.
Nem podia ter, porque também não tem candidatos nessas situações. Só tem Por acaso não, um tem a Presidente de Câmara de Salvaterra de Magos, estava no limite de mandatos e não se candidatará a outro município, pelo menos nunca o faria pelo Bloco de Esquerda, porque obviamente, independentemente da lei, o Bloco de Esquerda defende o princípio político da limitação de mandatos e continuará a aplicá-lo, independentemente da leitura do Tribunal Constitucional. Quanto a vencedores e vencidos, vamos esperar pelos resultados eleitorais. Por exemplo, o Dr. Fernando Seara colocou muita pressão sobre o Tribunal Constitucional durante as últimas semanas, na expectativa de poder vir a fazer o discurso de que o PSD tinha uma candidatura ganhadora e que o Tribunal Constitucional impediu essa candidatura de ganhar as eleições. Agora o que vai acontecer é que o PSD vai ter a maior derrota da sua história em Lisboa e não vai ter nenhum bode expiatório. Sr. Paulo Figueiredo, como é que o PS avalia esta decisão do Tribunal Constitucional? O PS registra a decisão do Tribunal Constitucional e nós sempre entendemos que esta decisão devia ter a sua tramitação pelas vias adequadas na legislação. Nós não entramos neste campeonato de criticar ou comentar avaliando, como tem sido agora a moda, nomeadamente o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, das decisões do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem a legitimidade para tomar, o PS registra, nós não fazemos comentários sobre o direito dos cidadãos e também do próprio Primeiro-Ministro poderem criticar as decisões do Tribunal Constitucional? Não, claro que não, mas depende dos termos. O PS não avalia a sensatez das decisões e não caracteriza subjetivamente o bom senso, ou no caso a falta dele, dos juízes do Tribunal Constitucional, como o Primeiro-Ministro tem sido useiro e vezeiro em fazer nas últimas vezes. E, portanto, nós não tínhamos nenhum candidato que estivesse na situação de ser candidato a qualquer autarquia depois de ter exercido 3 mandatos no mesmo território e, portanto, politicamente... Havia o caso específico de Beja, particularidades. Havia o caso específico de Beja que nós não considerávamos que estivesse abrangido. Não cumpriu 3 mandatos no mesmo território, tinha exercido 1 mandato e meio numa autarquia e depois tinha exercido só 1 mandato em Beja e essa questão nunca tinha sido sequer suscitada. Porque em termos de avaliação política, o PS tinha decidido atempadamente não candidatar nenhum candidato. Eventualmente há quem diga que podia ser prejudicado dessa decisão? Não, porque foi uma decisão política bem fundamentada a favor da renovação dos mandatos. E mais vale eventualmente poder perder alguma Câmara, mas respeitar esse princípio. Nós somos a favor dessa renovação de protagonistas, da renovação de autarcas, como o próprio Miguel Pinto Luz dizia até na caracterização que ele acabou por fazer, nós não somos a favor da transladação de dinossauros de um concelho para o outro. Cecília Meireles, do seu ponto de vista, esta decisão vai no bom sentido, a decisão do Tribunal Constitucional desta noite? Vai no bom caminho? Vai no bom caminho no sentido em que resolveu a questão. Desde o princípio em que surgiu esta questão da interpretação, o CDS percebeu que esta decisão ia ser tomada pelos tribunais e, como tal, entendeu não emitir uma posição oficial, precisamente porque nos pareceu que não faria muito sentido estar a ter discussões ou querelas com uma interpretação que ia, no limite, ser feita por tribunais. Naturalmente, que o preferível teria sido que ela tivesse sido feita pelo legislador, mas também foi óbvio, desde o princípio, atendendo a que é preciso uma maioria qualificada, que não havia condições para isso. Estando a questão resolvida, eu penso que o essencial, neste momento, era que a questão fosse resolvida, até porque nós já estamos praticamente em plena campanha e, portanto, isso é que era urgente. Nesse sentido, é uma boa notícia. João Oliveira, falta ouvir a sua opinião. O PCP tem uma posição muito clara sobre esta matéria, discordava da ideia de que não podia haver candidaturas de candidatos que já cumpriram 3 mandatos num determinado concelho. Também está satisfeito com a decisão de hoje do Tribunal Constitucional. Resolve um problema. Sim, estamos satisfeitos, sobretudo porque chega ao fim este impasse, que infelizmente é uma novela em que se transformou esta dimensão das candidaturas autárquicas. Nós, de facto, sempre discordámos, tivemos uma posição política de discordância em relação a esta ou qualquer outra limitação de direitos políticos fundamentais e, portanto, tivemos essa discordância no debate quando a lei foi aprovada, mas esse foi um momento que já passou e o debate político estava feito. Agora tratava-se de aplicar a lei que foi aprovada na Assembleia da República. E nós, em relação à lei que foi aprovada na Assembleia da República, também não tínhamos dúvidas de que aquilo que tinha sido aprovado não era no sentido em que outros entendiam, nomeadamente o Bloco de Esquerda, e, portanto, estávamos confiantes que os tribunais, quando decidiriam neste sentido, que afinal agora acaba por ser confirmado pelo Tribunal Constitucional. Mas estamos, sobretudo, satisfeitos porque chega ao fim aquilo que já hoje consideramos como uma deriva antidemocrática
com laivos de demagogia e de populismo que há muitos meses vinha desenrolando, em primeiro lugar por um movimento que procurou impugnar com... O movimento da Revolução Branca. Exatamente, com concessões fascisantes. Que é importante dizer isto, para que as pessoas percebam o que é que está por trás daquela perspectiva que foi apresentada por aquele movimento. São concessões fascisantes da sociedade e da vida, que nós rejeitamos por completo e felizmente que os tribunais... Não vê alguma virtualidade na ideia da renovação? Mas sabe que há uma coisa, por acaso aqui ainda não se referiu, que acho que é significativo também que no debate sobre eleições autárquicas não se tenha referido. É que as pessoas têm que votar. Mas o debate só começou agora. Pronto, mas é que as pessoas têm que votar. Nenhum recandidato está eleito à partida. Ele é eleito e é reeleito se as pessoas não votarem. E esse é o aspecto essencial. Quer dizer, os recandidatos só são eleitos se as pessoas não votarem. Se as pessoas reconhecem que um determinado candidato não serve os seus interesses, não serve as suas ambições, que prejudica o Conselho, ou que eventualmente desenvolve práticas como aquelas que foram referidas de caciquismo ou de clientelismo, não votam nele. As pessoas têm na mão a capacidade de decidir responsavelmente e, portanto, essa ideia de que os candidatos não se podem recandidatar porque isso perpetuaria práticas desse tipo, nós julgamos que há um filtro, que é o filtro decisivo no ato eleitoral, que é o quê? Que é a decisão dos eleitores. As pessoas só decidem reeleger um candidato que já foi eleito, se quiserem, e portanto têm sempre essa forma de fazer o filtro em relação àquilo que querem ou não querem, para as suas vidas, para os seus conselhos ou para as suas freguesias. Eu julgo que dos presentes só o Miguel Pinto Luz é que não é deputado. Não, autarca. Que não é deputado, o que significa que eu também. Já todos sublinharam uma questão, que é o facto deste processo ter demorado tanto tempo. Não foi da vossa responsabilidade este processo ter demorado este tempo? Esta questão já não devia ter sido clarificada há muito mais tempo e não pôde ter sido clarificada e não houve uma indecisão, seja do Partido Socialista, seja do PSD, que não permitiram que esta questão fosse clarificada. Portanto, quando se fala na responsabilidade e nesta novela e nesta barafunda que foi este processo, não é da vossa responsabilidade, Miguel Pinto Luz. Vitor, ainda bem que toca nesse assunto, mas deixe-me só fazer um comentário que eu não advogo um princípio sacrossanto de não se poder comentar as decisões do Tribunal Constitucional e, portanto, em democracia eu acho que é salutar que se possa emitir a sua opinião e, portanto, não acho que o Sr. Primeiro-Ministro tenha ido extravasado as suas competências ou as suas funções para poder comentar uma decisão do Tribunal Constitucional. Acho que é salutar também, podemos pôr em causa as decisões e debatê-las, isso só enriquece a própria democracia. Depois dizer-lhe o seguinte, falava-se há pouco de uma atitude de um movimento fascisante ou pró-fascisante. Eu acho que estamos assim ingênuos, porque esse atraso foi derivado a uma atitude taticista por alguns partidos. E, nomeadamente, aqui o Rui Paulo tem que lhe dizer que o Partido Socialista, durante meses, militantes de renome históricos do Partido Socialista manifestaram vontade de ser candidatos a autarquias no Distrito de Lisboa, no Distrito do Porto, e foram impedidos de o fazer. Hoje, se calhar, o Dr. Seguro tem um problema entre as mãos, que é explicar a esses autarcas... Em Lisboa, o PS não precisava de um outro candidato, não é? Não, no Distrito de Lisboa. Estava a falar no Distrito... Não, mas não há vitórias garantidas à partida. E, portanto, também é verdade. Como o José Guzmão dizia que íamos ter uma vitória histórica em Lisboa, eu acho que... Não está a ser tão temos que chegar ao PSD a ter uma derrota histórica. Sim, foi o PSD. É bipolarização em movimento. Não, há sondagens, mas é preciso que todos os lisboetas vão votar e que votem. Se não houver votos, ninguém ganha. Deixa-me só concluir. Mas o PSD estava a responsabilizar o Partido Socialista em uma certa atitude taticista para mim é claro. Que inviabilizou que esta questão fosse resolvida. O legislador é que tinha que clarificar este ponto, e eu, enquanto autarca, não consigo entender que não fosse dessa forma. O legislador, em primeira instância, como o Sr. Neves disse e bem, tinha que ser o clarificador. Não se conseguiu encontrar uma maioria qualificada para o fazer. A leitura pode ser feita de diversas formas. A minha leitura era uma atitude taticista. Miguel, mas houve alguma proposta por parte do PSD? Não tenho a mais pequena dúvida Miguel, que houve alguma proposta por parte do PSD? Eu não sou deputado e, portanto, vocês poderão responder. Muito bem, mas está aqui a representação do PSD. Eu estou aqui a representação do PSD e o que eu digo é que, de facto, o legislador, numa primeira instância, tinha que dar esse passo. Porquê é que o PS não... Para já pediria-lhe se concordava com esta análise de que o PS teve uma atitude taticista ao não procurar resolver esta questão. E segundo, se responder a esta questão que não, perguntava-lhe porquê é que não tomou a iniciativa de clarificar esta questão no Parlamento. Porque o PS, em primeiro lugar, achava que não havia nenhuma questão e nenhum problema. E, aliás, o Partido Socialista teve o entendimento
jurídico que foi expressando que a lei adequava a limitação de mandatos ao território. Mas depois, e não teve nada a ver com os princípios jurídicos, teve uma posição política de renovação dos seus protagonistas e dos seus autarcas e entendeu que politicamente, em nome dessa renovação, que não candidatava ninguém que tivesse 3 mandatos. E essa posição política estava para além da lei? Era uma posição política assumida, consolidada. Tinha a ver com o território. Que tinha a ver com o território, mas a limitação só do território. O PS sempre entendeu isso. Mas, independentemente de tudo isso, o PS... Mas havendo a dúvida, porque é que o PS não procurou resolver esta questão no Parlamento? Mas isso tem sido uma mistificação nos últimos dias e nos últimos meses que o PSD tem procurado introduzir, dizendo que o PSD queria resolver este assunto face a algumas dúvidas que começaram a suscitar. Mas a verdade é que não houve, em primeiro lugar, um entendimento entre o PSD e o CDS na maioria. Porque o CDS até tinha uma posição muito parecida com a do Partido Socialista, que não existia um problema jurídico na lei e que, se existisse, no quadro da legislação eleitoral e de recurso, que esse problema se resolveria. E, portanto, nunca houve uma proposta apresentada pela maioria. Nós até nos lembramos que existiram princípios de conversação em torno de várias matérias referentes à legislação eleitoral, que houve várias conversas, algumas cimeiras, e que depois chegou à conclusão que, não havendo consenso entre o PSD e o CDS, que não se apresentava nenhuma proposta. E, portanto, o Partido Socialista nem nunca disse que clarificava ou deixava de clarificar, porque nunca foi... O Partido Socialista disse que não estava disponível para fazer alterações à lei. O Partido Socialista nunca foi confrontado com nenhuma proposta em concreta que foi apresentada. Não foi confrontado, essa questão foi levada à Conferência de Líderes da Assembleia da República e foi discutida. Ninguém apresentou nenhuma proposta. Inclusive o Partido Socialista. Foi apresentada na Conferência de Líderes. Mas é que esta questão, a Conferência de Líderes da Assembleia da República foi colocada. E o único partido, o único partido na Conferência de Líderes que se manifestou indisponível para clarificar a lei foi o Partido Socialista. Foi o único partido que disse: nós estamos disponíveis para essa alteração legislativa a esta instância das eleições. A resposta dada? Na altura em que essa proposta foi apresentada pelo partido. Foi discutida na Conferência de Líderes de forma... Não houve nenhuma proposta apresentada. Agora, essa questão... Houve uma conversa Essa questão é a questão a colocar, obviamente. Houve uma conversa já muito perto. Obviamente que, sobretudo, tendo em conta a natureza da lei e a maioria que é exigida, obviamente que não estando o Partido Socialista disponível para fazer essa alteração... É isso que eu gostava de deixar claro. Eu gostava uma lei muito, de valor qualificado. Mas já agora muito que o CDS tivesse esse peso, mas a verdade e a realidade dos números é que se 2 partidos tiverem disponibilidade para o fazer, que é PSD e PS, é feito. Se os 2 se mostrarem disponível, não é possível fazer, porque nós não reunimos a maioria qualificada. Deixa-me só acrescentar isto. Da parte do PCP, nós estivemos disponíveis para discutir esta questão e para que a questão fosse legislativamente resolvida, ainda que entendêssemos que a lei que estava aprovada não levantava dúvidas. Nós sempre entendemos que a intenção com que a lei foi aprovada era exclusivamente em relação ao território. E, aliás, a prova disso é que houve, nessa discussão que foi feita na Assembleia da República, quando foi aprovada a lei, havia um projeto de lei do Bloco de Esquerda que previa exatamente o contrário, que a limitação era geral. E essa proposta foi rejeitada. Ora, quem rejeita uma proposta num sentido é porque não quer que a interpretação da lei seja nesse sentido, portanto nós estávamos descansados em relação a isso. Agora, isto partindo do princípio que nós estávamos contra a limitação, como sempre tivemos. E, portanto, teríamos talvez a posição mais complicada de assumir, mas assumimos-la. E assumimos a nossa disponibilidade para esse processo legislativo. Agora, ele não foi feito e, portanto, a lei foi aprovada que tinha de ser aplicada. Cecília Meirelles, mas admite que este processo teve um prejuízo para a imagem dos parlamentares? Eu não diria um prejuízo para a imagem dos parlamentares, mas naturalmente que será melhor que as leis não ofereçam dúvidas. Isso parece-me uma evidência e ninguém discordará disso. Em todo caso, estando agora a questão resolvida, eu penso que nos devemos concentrar, mas obviamente que são de evitar processos que levantem dúvidas desta natureza. Mas este impasse, reconhece que este impasse pode ter prejudicado, por exemplo, a forma como os candidatos, nomeadamente que são apoiados pelo CDS, mas cujos candidatos à liderança são indicados pelo PSD em Lisboa, não no Porto, porque no Porto não há essa coligação, mas, por exemplo, em Lisboa, a campanha dos candidatos foi condicionada por esta dúvida que permaneceu nos últimos meses. É óbvio, eu acho que ninguém classificará este episódio como de um episódio feliz. O ideal é que esteja tudo esclarecido à partida, como é evidente. Não tenho nenhuma dúvida, não oferece nenhum tipo de dúvida essa matéria.
José Guzmão, gostava de ouvir de novo. Esta noite já ouvi alguns comentários relativamente ao Bloco de Esquerda, dizendo que o Bloco de Esquerda é um partido que tem uma representação muito escassa no plano local e, portanto, estava a trazer esta questão para colocá-la na agenda política para tentar dificultar a vida aos outros partidos. Com esta questão, o Bloco fecha este dossiê, portanto, já não volta a esta matéria? Bom, em primeiro lugar, convém esclarecer que a impossibilidade de um candidato se representar uma força política não impede essa força política de concorrer às eleições. Eu espero que o PSD tenha outras pessoas em Lisboa para poder representar as ideias do PSD para a cidade de Lisboa. Já não vai ser não tenho aqui buscar alguém a Cascais. E, portanto, a ideia de haver regras para a formação de listas é uma ideia que é perfeitamente compatível com a possibilidade dos partidos apresentarem os seus projetos. Por exemplo, a lei da paridade fixa regras mínimas em relação à presença de pessoas dos dois sexos nas listas às eleições legislativas. Isso não impede de forma nenhuma que os projetos políticos que estão por detrás dessas listas possam ser representados e permitiu, nomeadamente, que houvesse um aumento significativo de mulheres deputadas que têm começado a marcar o debate parlamentar de forma como não marcavam anteriormente. Mas porquê é que não concorda com o João Oliveira quando ele dizia que esse juízo deve ser deixado aos eleitores? Porque há mecanismos de reprodução do poder que são mecanismos antidemocráticos. Por que razão é que havia tão poucas mulheres na Assembleia da República? Por que razão é que o grupo parlamentar do PCP, no mandato anterior, tinha 0 mulheres? Não é porque o PCP não tenha mulheres que sejam... No mandato anterior tinha mulheres. Depois da saída de uma das deputadas, passou a ter 0 mulheres. Havia uma mulher no grupo parlamentar dos Verdes. Havia também uma deputada de Santarém, Luísa Mesquita. Sim, que depois saiu a meio do mandato. Quando a Luísa Mesquita saiu, o grupo parlamentar do PCP... Então, mas isso era a culpa do PCP. Com menos concedam nisso. Muito bem, então... Se calhar a Luísa Mesquita considerará que é. Pelo menos concedam que nós na elaboração... Essa saída não foi pacífica. Em 12 deputados tinham uma mulher. Ora, eu não acredito. Aliás, o futuro veio demonstrar que o PCP não tivesse mais do que uma mulher para pôr em listas legislativas nacionais. E o problema é que também nas eleições autárquicas, e aí é que chegamos à questão do caciquismo e do clientelismo, que não param nas fronteiras dos municípios. A Braga Parques não é um problema de Braga, não é um problema de Lisboa. E, portanto, todos os problemas que estão associados à reprodução de poder e que são problemas de democracia e que são problemas do funcionamento democrático das autarquias estão, obviamente, associados à perpetuação de autarcas no poder. E esses problemas não param onde param as fronteiras dos municípios. E, portanto, as pessoas que votaram no Partido Socialista, num determinado candidato, durante não sei quantos anos, podem continuar a votar no Partido Socialista, podem continuar a apoiar o mesmo projeto autárquico. Mas não reconhece que os eleitores têm capacidade para fazer essa avaliação no momento do voto? Bom, todas as listas para todos os órgãos políticos obedecem a um conjunto de regras. Isso não limita a capacidade das pessoas de decidir. A lei da paridade completamente. O exemplo da lei da paridade é um exemplo que tem tudo a ver com isto. Aliás, o argumento que alguns dos opositores da paridade utilizavam a respeito deste debate era rigorosamente o mesmo. Os eleitores que decidam. Se há uma lista que é constituída 100% por homens, os eleitores que decidam. E o resultado disso era que tínhamos uma Assembleia da República em que não havia praticamente mulheres, nomeadamente nas bancadas da direita. Felizmente agora existem e isso permitiu mostrar ao país... com a sua opinião na bancada do PCP. Não é? E também agora já permitiu mostrar ao país... Isso permitiu mostrar ao país um conjunto de deputadas que hoje se afirmaram no debate público e que não tinham presença, e se não fosse a lei da paridade, isso não tinha acontecido. Essa é que é a realidade. Porque o mecanismo de reprodução continuaria a ser o mesmo. Seriam homens a decidir as listas, que seriam compostas pelos homens, pelo menos no caso dos partidos da direita. O Bloco de Esquerda e o PS já respeitavam a paridade antes de haver lei. E o PCP também. Agora, eu acho muito interessante... As listas que mais mulheres tinham candidatos. Não era uma confusão. Não, o gajo elegível, mas não conseguimos era ter tantos eleitos como o Partido Socialista. Nunca se consegue determinar onde é que acaba essa capacidade de eleição. A CDU sempre teve mais mulheres nas suas listas do que qualquer outra força política. O João Oliveira, mas eram no fundo da lista e não eram eleitas. Isso viria mais lá. Mas há um outro aspecto do ponto de vista do Há um outro aspecto do ponto de vista do desprestígio da democracia que tem a ver com a consequência desta decisão e respondendo à questão sobre se o dossiê está fechado. Eu penso que não. Porque o que nós temos hoje
A decisão do Tribunal Constitucional é absolutamente legítima e faz jurisprudência. O que significa que nós temos hoje uma lei de limitação de mandatos que não limita coisa nenhuma. Um Presidente de Câmara pode sê-lo durante mais de 3.600 anos seguidos, o que é um limite, tendo em conta a esperança média de vida portuguesa, bastante alargado. E se fizer jurisprudência, que até pode voltar ao Tribunal Constitucional, ao Conselho anterior, podemos ter candidatos pendulares que fazem 12 anos entre municípios ou freguesias contíguas. E eu acho muito interessante que forças políticas que disseram, como disse o PSD, e bem, que o exercício do poder autárquico é um exercício que está relacionado com um determinado território, considerem que é positivo para o poder local democrático em Portugal haver um candidato que faz 27 anos de mandato nas Caldas da Rainha e depois o dinossauro é trasladado para Louros. Para uma realidade social e Miguel geográfica. Piculas, eu gostava que respondesse esta diferente. questão. E depois dava-lhe a palavra também a Cecília Meirelles. Gostava que respondesse a esta questão. José Guzmão passou aqui quase um atestado ao PSD que não sabemos lidar com a lei da paridade. Deixe-me dizer-lhe só aqui, em jeito de agora tem que lidar, agora são obrigados. Fomos o primeiro partido a nível nacional a ter uma mulher na sua liderança. Hoje, o Bloco de Esquerda, vejo com agrado, que consegue partilhar a liderança com uma mulher no modelo híbrido. O PSD, há alguns anos atrás, teve uma mulher na sua liderança e, portanto, o que prova que o PSD, nesse aspecto, é eclético e consegue, é facto, meritocracia que funciona e, portanto, a doutora Manuela Ferreira... Agora responde a esta questão que eu acho que é pertinente, que é a questão de saber se é um candidato, tendo em conta que nós estamos perante eleições locais, em que a ligação à terra é um elemento determinante, se faz sentido que um candidato que é presidente num determinado sítio, no mandato seguinte, seja noutro. Vítor, acho que isto é uma discussão, que é tal areia que se quer atirar para os olhos das pessoas primeiro. Não é um problema para si. Não é um problema. Deixe-me explicar-lhe porquê. O grande problema que o José Guzmão colocou está resolvido à partida. Foram cerca de 200 autarcas que saíram deste circuito. Aquele grande problema que se coloca, que é um grande problema da perpetuação, das clientelas, houve 200 que desapareceram. E estamos a falar de 15. 15 autarcas que acharam, no seu direito, enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, dizer assim, eu posso colocar ao serviço da sociedade, ao serviço de um outro território, porque tenho laços familiares, porque tenho laços onde trabalhei, porque tenho outro tipo de laços, posso colocar ao serviço desse território o conhecimento, a minha experiência enquanto autarca, enquanto político. Eu acho que isso é legítimo. Nós, enquanto membros desta classe política, nós não beneficiamos nada e não valorizamos nada o ato de servir a coisa pública. E esta constante suspeição e ambiente de suspeição em que se vive, nada de bom traz à democracia. E deixe-me dizer-lhe que todos os problemas que colocou estão resolvidos per si com a lei apresentada, porque não foi preciso nenhuma interpretação complexa para se perceber que houve uma renovação e que a partir do próximo dia 29 vamos ter um novo tecido, um novo mapa de autarcas no país. E, portanto, parece-me claro... Cecília Meirelles tinha pedido a palavra. Vamos ver como é que vai acontecer nas próximas eleições. Tinha pedido porque eu tinha-me pronunciado acerca desta decisão e percebi que às tantas estávamos aqui a discutir a verdadeira questão da limitação de mandatos e do princípio da limitação de mandatos. Eu gostava de dizer que o CDS é absolutamente favorável ao princípio da limitação de mandatos e que naturalmente, em nome da renovação política. Em nome da renovação, por um lado, e eu gostava de rebater como princípio imposto pela lei, porque nós entendemos que isto deve ser uma prática a assumir. Agora, pelos partidos e é preciso, quando se fala em caciquismo e em clientelismo, estamos a falar de coisas que na prática condicionam a liberdade dos eleitores. Naturalmente que se estabelece uma relação de clientelismo, se estabelece uma relação de dependência, em muitos casos até económica, através de muitos licenciamentos, subsídios, contratação pública, etc. Há N maneiras de fazer isso. E a verdade é que houve, e isso significa que é saudável que haja uma renovação de mandatos. Não é porque não se acredite, obviamente, na capacidade e na liberdade das pessoas para escolherem quem querem que governe o seu município. Muito pelo contrário, é precisamente para proteger que elas decidem em absoluta liberdade e não em função de laços de dependência que são criados com a perpetuação no poder. Esta é que é a base da limitação de mandatos. Nós depois podemos discutir, e é isso que diz respeito a esta decisão, é se isto se verifica apenas no óbvio, que é no território do autarca, ou se, pelo contrário, é possível estabelecer este tipo de laços e este tipo de dependências para além do território. E isso dependerá da interpretação de cada um. Naturalmente que me parece que agora não é a altura mais propícia para discutir aquilo que a lei deveria ser.
podemos eventualmente até reabrir essa discussão, mas penso eu que Mas devemos para já deixar está passar as clarificado. eleições autárquicas, então, parece-me Deixa-me evidente. só acrescentar uma questão, que eu julgo que isto é importante, que eu julgo que os argumentos do Zé Gomão acabam por confirmar aquela caracterização que eu fazia inicialmente da utilização de argumentos de demagogia e de populismo. De facto, já não vou à questão dos 3.600 anos de exercício do mandato, mas eu queria... Que essa possibilidade nem teoricamente se poderia ter. Exatamente, nem vou repetir aquilo que já disse em relação àquilo que é o fator decisivo para a renovação do mandato, que é o facto das pessoas votarem ou não em quem se recandidata, mas queria ainda colocar outra questão que tem a ver com a utilidade da lei. Se a lei é de facto útil para os objetivos a que se destina. Porque nós julgamos que não é. Porque o problema que é colocado... eu estou de acordo com isso. O problema que é colocado... Temos uma lei completamente inútil agora. Em relação às práticas de clientelismo, ao caciquismo, ou até a práticas mais graves, como a questão da corrupção, em nada acabam beliscadas com esta lei da renovação dos mandatos. Aliás, em relação às questões da corrupção, por exemplo, é interessantíssimo procurar os exemplos que há em Portugal de suspeitas de corrupção e processos até investigados, porque todos eles dizem respeito ao primeiro mandato de cada um dos seus autores. E não ao terceiro nem ao quarto. Portanto, essa ideia de que muito bom, acho que ficou claro, João. Eu queria avançar... Mas deixa-me só acrescentar isto, porque esta é a questão fundamental. O problema não é tanto da renovação do mandato, o problema é das práticas políticas. E as práticas políticas têm que ter, obviamente, uma avaliação e um filtro feito por parte das pessoas. E aquilo que está em causa com esta lei é a limitação de direitos fundamentais. E, como lhe dizia, nós não nos opomos a uma prática de renovação dos candidatos e dos autarcas. Pelo contrário, nós assumimos-la como um objetivo, uma prática política nossa. Entendemos que ela não deve ser imposta por lei. Entendemos que ela não deve ser imposta por lei e, sobretudo, não deve ser imposta por lei com a perspectiva da limitação de direitos fundamentais, porque é disso que se trata. Mas essa questão, neste momento, está resolvida. Gostava de dessemos um passo em frente e olhar para as eleições de 29 de setembro. No dia das eleições, os senhores que são representantes dos 5 maiores partidos vão declarar vitória ou vão dizer que vão ter um bom resultado? Em que circunstâncias? Começava por si, Filipe Paulo Figueiredo. O Partido Socialista já assumiu que a vitória é ter mais votos. Assim é que se mede o resultado eleitoral. Até a imagem de ter mais um voto. Das eleições, isto não são 308 eleições? Não, naturalmente que sim. Por isso é que também às vezes não é fácil fazer essas extrapolações. Sim, por isso é que também às vezes não é fácil fazer essas extrapolações nacionais. E, portanto, por isso eu só coloquei esta questão porque por isso é que fará sentido fazer a questão, a avaliação em função do número de votos. Haverá variadíssimos critérios. O critério mais objetivo é quem tem mais votos a nível nacional ganha não as considera eleições. Que o critério mais objetivo é quem tem mais câmaras? Uma vez que isto são 308 eleições. Mas se me está a perguntar, o objetivo do Partido Socialista é ganhar todas as câmaras em que está em disputa, é ganhar todas as freguesias em que está em disputa. Nós, naturalmente, que queremos ter o maior número de câmaras possível, naturalmente queremos ter o maior número de freguesias possível e, naturalmente, esse é o objetivo primeiro e essencial, que queremos ter mais votos. Mas o Partido Socialista está a ser acusado de falta de ambição ao assumir esse objetivo, o objetivo do número de votos, como prioritário na noite eleitoral autárquica. Não, mas isso é como o mesmo, isso aqui era como o mesmo argumento dos 3.600 anos de mandato. Nós também podíamos dizer que o nosso objetivo é ganhar os 308 municípios. Era totalmente irrealista. Portanto, o objetivo afirmado, que já consta há muito tempo... Bem, é o número de votos independentemente do número de câmaras. Independentemente do número de câmaras, mas naturalmente... mantiver o seu número de câmaras, não alargar o seu território autárquico, que o Partido continua a Socialista, afirmar que é uma vitória na noite eleitoral. Há 4 anos, o número de câmaras que o Partido Socialista tem, também é preciso que isso fique claro, é o melhor resultado de sempre do Partido Socialista. E acha difícil repeti-lo, é isso? Não acho difícil repeti-lo. Mas nós temos, naturalmente, a ambição política de disputar todas as vitórias, de ganhar todas as câmaras e de ganhar as freguesias. Claro que o Partido Socialista quer liderar a Associação Nacional de Municípios, claro que o Partido Socialista gostava de liderar a Associação Nacional de Freguesias, mas em termos objetivos, com a profusão de diferentes, como estávamos aqui há pouco até a conversar, de coligações entre o PSD, entre o CDS, o que não é um dado novo nestas autárquicas. Não é um dado e, portanto, isso também favorece naturalmente essas coligações, a disputa eleitoral das várias câmaras e, portanto, o PSD, que desde há bastante tempo, por via dessas coligações, tem sido o partido liderante em termos de câmaras na Associação Nacional de Municípios. O Partido Socialista quer ganhar em número de votos,
mas naturalmente que também quer ganhar o maior número de câmaras possível e o maior número de freguesias possível e ter o maior número de eleitos. Nós queremos reforçar as presidências, queremos reforçar o número de eleitos. Muito bem. Miguel Pinto Luz, qual é a sua resposta a esta questão? Para o PSD é alargar ou é manter o atual número de câmaras que tem? Quem nos ouve lá em casa quer seriedade e quer que nós sejamos o mais transparentes possíveis e, portanto, isto não posso ter uma leitura diferente consoante os resultados me interessam mais ou menos. Objetivamente, o Partido Socialista, em sucessivas eleições autárquicas, tem tido mais votos do que o Partido Social Democrata. E o Partido Socialista não pode vir dizer que ganhou as últimas eleições autárquicas ou ganhou as eleições autárquicas de há 8 anos atrás. Quer dizer, isto é inverter completamente a lógica e a realidade do que aconteceu. E, portanto, para mim é muito claro que as eleições autárquicas são 308 eleições em que cada um dos autarcas dá a cara com uma lista, com um programa, com um ideário, com um conjunto de projetos, e são esses projetos que estão sufragados. E é aí que funciona a democracia. E, portanto, para nós é muito claro. Eu não vou aqui fugir se quer ter muito. Claro que nós todos queremos ter muito. Para o PSD é muito claro. O objetivo do PSD é ganhar o maior número de câmaras e poder candidatar, ter uma candidatura ganhadora à Associação Nacional de Municípios. É muito claro. Não há aqui várias leituras ou vários níveis de declinação. Se isso não acontecer, o PSD no dia 29 de setembro terá que ter uma derrota. Foi penalizado. O PSD tem vindo sucessivamente e em conjunto em muitas câmaras. E aqui sinalizo, de facto, numa atitude sinérgica e coligações que têm funcionado num conjunto de câmaras a nível nacional, com o CDS-PP, mas dizer objetivamente que é esta posição que nós estamos a salvaguardar nessas eleições. Manter a maioria na Associação Nacional de Municípios. Cecília Meirelles, qual é a resposta do CDS a esta questão? Bom, a resposta o CDS neste momento só tem uma Câmara. Sozinho, em coligação tem bastantes mais. Mas em coligação, em nenhuma delas, o CDS indica o Presidente de Câmara. Portanto, naturalmente, exatamente. Portanto, naturalmente que partimos só tem um Presidente de Câmara do CDS. Partimos para estas eleições que tradicionalmente são difíceis para o CDS, com humildade, primeiro por esse facto, por serem tradicionalmente difíceis, e depois pelo facto de serem eleições que exigem muitos recursos, que são, como sabemos, parcos e que nós tentamos utilizar com bastante rigor, como creio que tem sido, aliás, prática da generalidade das forças políticas. O que é que conduziu a que o CDS tivesse este número tão residual de presenças de câmaras, que é só uma em Ponte de Lima? É só uma em Ponte de Já Lima. houve outras eleições em que teve bastante mais sobretudo dos anos 80 e dos anos 90. É uma situação que se mantém, já era assim nas últimas eleições. E portanto, desse ponto de vista, tem estabilizado. Tem estabilizado. Eu creio que há uma bipolarização, sobretudo nos sítios em que o CDS tem mais implantação, que é Norte, embora isso tenha vindo a mudar, porque conseguiu resultados muito expressivos, por exemplo, em Setúbal, onde isso não era tradicional, mas a Norte houve uma certa bipolarização entre PS e PSD, que naturalmente penalizou o CDS. Para lhe dizer que desta vez e nestas eleições o CDS apresenta-se com mais listas, quer sozinho, quer em coligação, o que significa que apresenta bastante mais candidatos. O objetivo, como é óbvio, é ter mais mandatos do que tivemos em 2009. Como penso que será o objetivo generalizado. E em Ponte de Lima, apesar de não estarmos, os resultados só se saberem no dia das eleições, não há o risco do CDS vir a perder essa Câmara. Eu devo lhe dizer que o CDS é verdade que sozinho só tem uma Câmara, mas não só está confiante, como está extraordinariamente orgulhoso. Eu diria que é uma Câmara e uma gestão autárquica modelo para todos os concelhos de Portugal, e que se todos os concelhos fossem geridos como Ponte de Lima, talvez muitos dos problemas, designadamente aqueles que levam a planos de auxílio financeiro, não aconteceriam. João Oliveira, como é que o PCP está a encarar as próximas autárquicas? O que é que há um primeiro dado de otimismo, que é o facto de termos alargado as candidaturas que é o que agora apresentamos em relação a 4 anos. Há mais candidaturas do PCP sim, em há mais candidaturas da conselhos? CDU, exatamente, mais candidaturas da CDU. Portanto, comparando com as freguesias anteriores, portanto, concorremos a 301 dos 308 municípios e concorremos a mais 185 freguesias do que nas últimas eleições. E, portanto, isto é um dado já que nós valorizamos e que relevamos, sobretudo porque isto significa um alargamento do espaço da CDU e um alargamento do espaço da CDU que se traduz em mais candidaturas a órgãos autárquicos. E há um outro elemento que também nos orgulha e nos motiva, que é o facto de confirmarmos, de facto, a CDU como um espaço unitário de grande representação e com 35% de independentes nas listas, isto sem contar com as freguesias, portanto só candidaturas municipais a câmaras e assembleias municipais, a cerca de 40% no total das candidaturas da CDU, portanto gente, homens e mulheres sem partido,
que encontram na CDU um espaço de participação e um espaço de construção da democracia do ponto de vista da sua participação eleitoral. E, portanto, estes são elementos que julgamos que são positivos e, portanto, que são elementos de motivação, digamos assim. Tem alguma Câmara que acha que possa estar em risco? Que seja um objeto de preocupação principal para o partido? Não, sinceramente não. Mas a perspectiva como nós encaramos esta batalha autárquica é a perspectiva de, obviamente, o objetivo de termos mais votos e mais mandatos, sobretudo, mas não com a perspectiva de meter medalhinhas na lapela. O nosso objetivo é, sobretudo, ter mais mandatos para podermos cumprir um projeto autárquico que julgamos que é um projeto autárquico feito em defesa das populações. E, portanto, o nosso objetivo é sairmos deste ato eleitoral reforçado para estarmos em melhores condições para defender as populações, sobretudo no momento grave que o país atravessa, resultado da política do governo de coligação e do pacto de agressão da Troika, que tanto mal vai fazendo à vida dos portugueses. Já cá faltava o pacto de agressão. E isto não é uma coisa descabida, porque é importante que as pessoas se perguntem se a partir do dia 30 de setembro querem autarquias que as defendam quando o governo tenta encerrar escolas ou hospitais ou serviços da segurança social, ou se querem autarquias que alinham com o governo nesses encerramentos. Isto é uma discussão interessante nas eleições. O objetivo do Bloco para as próximas eleições? O Bloco também só tem uma Câmara, que é Salvaterra de Magos, não é? Bom, nós, em relação à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, o objetivo é, obviamente, mantê-la e estamos bastante confiantes a esse nível. Do ponto de vista da leitura nacional dos resultados, já percebemos que o PS e o PSD vão escolher o critério que dá mais jeito. O critério que assegura que vão ganhar. Não, nós podemos avaliar os nossos resultados eleitorais a partir de todos os critérios, ou seja, quer o critério do número de votos, quer o número de mandatos, têm leituras políticas e, portanto, devem ser, ou seja, se nós baixarmos na votação e baixarmos no número de mandatos, tivemos uma derrota autárquica e não procuraremos dar a volta a esse texto. Do ponto de vista das candidaturas do Bloco de Esquerda, há uma novidade em relação às últimas eleições autárquicas, que é haver em alguns municípios, nomeadamente Braga e Coimbra, com uma expressão eleitoral mais importante, o Bloco de Esquerda não apresentará candidaturas porque estará envolvido em candidaturas independentes, com pessoas... Apoia candidaturas independentes? Apoia candidaturas independentes, quer no caso de Braga, quer no caso de Coimbra e quer no caso de outros municípios, enfim, que não terão impacto nos resultados nacionais do Bloco de Esquerda, porque são municípios mais pequenos, estou-me a lembrar de Mação e por aí fora, mas em que o Bloco de Esquerda estará envolvido noutros projetos. Jorge Mão, colocava-lhe uma questão semelhante à que coloquei há pouco à Cecília Meireles, que é de saber porque é que o Bloco de Esquerda não se consegue afirmar no plano local. Apesar de ser um partido novo, já não é assim tão novo quanto isso, não é? Bom, eu penso que o Bloco de Esquerda conseguiu uma afirmação eleitoral muito fácil na altura da sua formação. Há aqui uma diferença fundamental entre o Bloco de Esquerda e os restantes e os outros 4 grandes partidos. São partidos que existem, que nasceram, não nasceram com a democracia, mas nasceram na sequência da democracia e, portanto, são partidos que estiveram neste jogo sem nenhuma crítica, sem segundas leituras, desde o início. E se o Bloco de Esquerda conseguiu afirmar rapidamente o seu projeto político no plano das eleições nacionais, no plano das eleições autárquicas, essa progressão é muito mais difícil, porque exige construir, tem um pouco a ver com o que dizia o representante do PSD, tem a ver com construir em cada local um projeto autárquico específico, organizações que o consigam dar a conhecer e, portanto, nós vemos com bastante naturalidade que, ao nível das eleições autárquicas, este processo seja um processo mais demorado, mas, inclusive, o tipo de trabalho que hoje fazemos com independentes, quer nas nossas listas próprias, quer em candidaturas em que prescindimos de ter uma candidatura própria, é, do nosso ponto de vista, muito valioso a 2 níveis diferentes. Não apenas no desempenho que essas listas possam ter nas próximas eleições autárquicas, e eu penso que, por exemplo, ao nível de algumas destas candidaturas independentes, iremos ver resultados surpreendentes, mas também com toda a aprendizagem que reconhecidamente o Bloco de Esquerda tem que fazer e quer fazer ao nível das políticas autárquicas e que só com o trabalho com independentes poderemos fazer. Sr. Paulo Figueiredo, queria ouvir sobre uma outra questão e começava por si. Até que ponto é que os resultados das próximas autárquicas, do seu ponto de vista, podem ou devem ser influenciados pelo exercício do Governo? Eu acho que é um ponto absolutamente importante. O eleitorado será soberano e, portanto, não quer fazer essas análises subjetivas. Eu acho que o importante é
que autarquias é que nós queremos a partir das próximas eleições. Nós achamos que os autarcas do Partido Socialista, e têm demonstrado isso, têm uma especial capacidade para trabalhar muitas matérias que são absolutamente fundamentais no quadro que nós temos. Ou seja, a marca social, que é a gênese do Partido Socialista e de autarcas do Partido Socialista, nomeadamente nas áreas de apoios sociais, na área da educação, são absolutamente fundamentais. Nós precisamos de autarquias anticrise, precisamos de autarquias que façam o contrário do que este governo tem feito. Nós precisamos de autarquias que giram bem em termos de racionalidade e gestão das contas públicas, mas ao mesmo tempo tenham políticas anticrise, que apostem na reabilitação urbana, que apostem em candidaturas estruturadas aos fundos comunitários, que apostem na eficiência energética e com isso possam fazer também essa reabilitação urbana. Precisamos de autarquias que deem incentivos ao empreendedorismo, que deem incentivos às empresas, que no fundo sejam anticrise e políticas anticiclos e que seja o contrário daquilo que o Governo tem feito. E isso é um aspecto absolutamente essencial. Nós precisamos de autarquias que defendam, por exemplo, que os transportes têm que ser geridos ao nível metropolitano e ao nível das autarquias. Mas no vosso argumentário têm utilizado a forma como o Governo está a exercer o poder como um argumento para apelar ao voto no Partido Socialista? Não, o argumento é este. Há um conjunto de políticas que nós consideramos que são erradas. E consideramos que é preciso mudar de política e é preciso mudar de governo. Mas também entendemos que quando as pessoas estão a sofrer, que corta tudo, em que aumenta tudo, aumentam todos os impostos, há este assalto fiscal absolutamente exagerado, há este corte de rendimentos nas pessoas e que isso tem um impacto na vida de cada um, que as autarquias tem um papel ainda mais fundamental. Já por si só, e o Miguel dizia no início, e eu concordo, que nós temos que valorizar essa capacidade de serviço às populações, serviço cívico, que milhares e milhares de autarcas fazem, e nós precisamos cada vez mais, do nosso ponto de vista, de uma gestão mais próxima, com mais competências e que faça políticas ao contrário. Nós precisamos de mais apoio social, nós precisamos de mais apoio às empresas, nós precisamos de mais apoio ao empreendedorismo, precisamos de uma outra visão. Portanto, nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, nós somos absolutamente contrários a esta tentativa desenfreada de tudo privatizar, tudo concessionar, nomeadamente ao nível dos transportes. Nesta situação de crise e de perda de rendimento das pessoas, por exemplo, nós devíamos estar, ao contrário, a melhorar o serviço público de transportes, a melhorar o transporte coletivo e que as pessoas pudessem utilizar. Nós estamos cada vez mais a ter menos carreiras, degradação do serviço e depois temos números astronómicos de perda de mais de 30 milhões de reais. Miguel, isso degrada a vida nas sociedades e degrada a vida das pessoas. O PSD... Portanto, quando votarmos no dia 29, também é isso que está em causa. Que autarquias é que nós queremos ter, que respostas políticas queremos ter. O PSD ser punido nas próximas autárquicas pelo exercício do governo de austeridade, cujos resultados nós assistimos? Deixa-me dizer o seguinte, duas notas. Primeiro, logicamente que nós não escondemos a cabeça debaixo da areia e estando nós a governar neste momento, em uma coligação com o CDS-PP, mais uma vez aqui repito, logicamente que numa eleição nesta natureza pode haver contestação, pode haver o manifestar, o sinalizar o descontentamento em relação às políticas, isso é natural. Agora, eu contesto completamente esta visão de fazermos estas autárquicas, criarmos aqui um momento para o cartão amarelo ao governo. Guetos de guerrilha para fazer frente a estas políticas do governo. Repare, todo este discurso, todo este discurso que Rui Paulo Figueiredo disse, preferiu, quer dizer, isto é demagogia, desculpa Rui Paulo dizer-te, mas é o seguinte, o que eu contesto é há dezenas e dezenas, centenas de autarcas por este país fora que fazem isso. Eu costumo dizer que ao nível das autarquias, e aqui o meu papel autarca, a ideologia está mais esbatida, porque de facto as pessoas estão tão próximas da realidade, que é resolver os problemas das pessoas. Isto que o Rui Paulo disse, Miguel, parece que é panaceia universal, não é panaceia universal. E depois deixem-me dizer-vos outra coisa, isto parece que a partir do dia 29, os autarcas do PSD eleitos, os do CDS, os do Bloco, os do PCP, os do PS, depois não vão falar. Não. Nós, na área metropolitana de Lisboa, que até é liderada por um autarca da CDU, o autarca do Barreiro, concretamente,
Falamos. Os autarcas continuam a funcionar em conjunto. Isto não funciona de forma espartilhada e cada um para o seu lado. Não. Esta visão metropolitana dos transportes é uma visão que todos os autarcas da área metropolitana de Lisboa, que têm assento na Junta Metropolitana, têm vindo sucessivamente a sinalizar ao Governo, e aqui, independentemente da cor do Governo, dizendo que é preciso, de facto, uma verdadeira política metropolitana de transportes. Mas não é só ao nível da segurança. Mas a verdade é que os autarcas do PSD não têm tido essa força para avançar o Governo disso. Não, mas essa força, nem nós, nem os autarcas do PS, quando o PS lá estava. O PS esteve lá 6 anos. Pelo contrário. A Autoridade Metropolitana dos Transportes... Retirou o poder das câmaras do metro. A Autoridade Metropolitana dos Transportes apareceu numa reforma do então Secretário de Estado, Miguel Relvas. Pasme-se. Portanto, anterior ao governo Sócrates. E, portanto, os autarcas do Partido Socialista também não tiveram força nenhuma para implementar a Autoridade Metropolitana dos Transportes. Hoje, na área metropolitana de Lisboa, estão-se a dar os primeiros passos para uma verdadeira Autoridade Metropolitana dos Transportes. E, portanto, esta visão sectária, manicaísta dos bons, dos maus, eu não concebo. Mas admite a punição dos partidos do governo em função do governo? Admito, claro que sim, claro que Claro que acha que é isso que tem levado alguns candidatos autarcas a esconderem... não tem, isso aí. Ainda bem que o Vítor toca nisso. Estou a dizer a esconder, não estou a dizer a ocultar, mas a colocarem nos cartazes numa situação muito pouco visível o símbolo do PSD. Não tem escondido, quer dizer, isso é um debate. De 4 em 4 anos temos esse debate, ora connosco, não é verdade, não é verdade. Mas desta vez foi mais evidente. A lei obriga a sinalizar de forma clara qual é a força partidária. E, portanto, isso é a lei que o obriga e, portanto, não se pode agora andar a dizer que os candidatos do Partido Social Democrata têm vindo a esconder. Não têm escondido. Se calhar não obrigasse, não estava mesmo mal têm colocado. Cecília Banha gostaria também de ouvir sobre esta questão. Gostava de dizer o seguinte. É evidente que o Governo tem tido um trabalho muito difícil, em alguns casos impopular, e nós encaramos isso. Aliás, já se percebeu de forma realista, mas é também um trabalho necessário e patriótico e, portanto, vamos para eleições com a tranquilidade de termos feito aquilo que achávamos que era o certo e o correto e com essa tranquilidade. Poderá haver alguma penalização? Poderá. Mas a verdade é que nós estamos a falar de eleições que são, sobretudo, de gênese local. E, portanto, acha que os eleitores distinguem esses dois factos? Acho que os eleitores distinguem muito bem, porque isso tem um impacto direto na vida deles. Mas em relação àquilo que são os projetos locais, eu gostava de lhe dizer... Se me diz que devíamos apostar em câmaras que cada vez têm uma maior preocupação social, estou absolutamente de acordo. Cada vez têm uma maior preocupação com o emprego e com o apoio às empresas, estou absolutamente de acordo. Mas há uma coisa, e perdoem-me a franqueza da expressão, não é porventura a mais correta, mas nós também precisamos de câmaras que não estejam falidas. Coisa que também não tem sido sempre uma realidade. E porque para se fazer isto tudo também é preciso recursos. É preciso que os recursos não estejam a ser canalizados para pagar os erros do passado. Isso é mais um recado para o candidato Luís Filipe Neves. Falando diretamente em relação aos transportes, seria também interessante, já que o PS se preocupa, e bem do meu ponto de vista, tanto com os transportes, que não tivesse deixado para trás empresas de transporte com níveis de endividamento que, para não entrarem no Orçamento de Estado, são absolutamente incomportáveis. E no caso da área metropolitana do Porto, que é aquele que eu conheço, que é de onde sou, seria também interessante que o governo PS, quando chegou ao governo, não tivesse retirado a gestão do metro do Porto das autarquias da área metropolitana do Porto e não a tivesse passado para o Estado Central. Porque não deixa de ser um pouco kafkiano, que agora vem a defender o contrário. Nós temos mais 2 minutos e meio. Eu queria dar a palavra ao Partido Comunista e do Bloco de Esquerda ainda para responderem a esta questão. Até que ponto é que, no vosso caso concreto, a governação está a ser um argumento na vossa campanha local? Não, nós, o primeiro objetivo que afirmamos nestas eleições é a afirmação do nosso projeto autárquico. Aliás, com provas dadas, já conhecido. Que é independente do governo, do exercício do governo. Necessariamente com a afirmação de um projeto autárquico, com a afirmação concreta que em cada conselho ele próprio merece. Obviamente com a noção de uma coisa, que a afirmação deste projeto autárquico significa a afirmação de uma política alternativa nas autarquias que pode e deve ser necessariamente transponível para o país. Com a noção também daquilo que eu lhe dizia há pouco. Nestas eleições autárquicas também se está a jogar o futuro das populações em relação a quem tem ou não tem do seu lado perante aquilo que é a política desenvolvida pelo Governo. E dava-lhe há bocado aqueles exemplos, posso acrescentar outros, se calhar até mais claros.
quando o Governo promove, por exemplo, a privatização da água ou dos serviços públicos, é importante que as pessoas percebam se querem ter autarcas e autarquias que defendam a água como um bem público e os serviços públicos à medida das necessidades das populações. Quando o Governo promove, por exemplo, os despedimentos, é preciso que as pessoas percebam se querem ou não querem autarquias que defendam os postos de trabalho. Quando o Governo corta os subsídios de férias, é importante que as pessoas percebam se querem ou não querem ter autarquias, como foi o caso da CDU, que foram das primeiras autarquias a pagar o subsídio de férias. Portanto, esta discussão é importantíssima também do ponto de vista nacional. Para terminar, nós faremos esta campanha em torno do projeto autárquico do Bloco de Esquerda e as Mas candidaturas... eu, por acaso, vi ontem declarações de Catarina Martins em que não era bem essa a afirmação que ela fazia. Ela dizia que provavelmente não era bem esta expressão que eu vou utilizar, mas que estas eleições deviam ser um momento de grande contestação ao Governo e de afirmação dessa contestação. Bom, mas eu penso que isso acontecerá independentemente das candidaturas. O Bloco de Esquerda não substitui os seus projetos autárquicos para cada cidade ou para cada vila ou para cada aldeia por um discurso sobre o Governo que de resto as pessoas conhecem, tal como conhecem a situação em que a direita deixou o país. E inclusive aquilo que perpassa pelo discurso da Cecília Meirelles, que é de aplicar a mesma receita no plano local. Ou seja, não é só a esquerda que constrói projetos autárquicos que têm uma consistência com aquilo que defende para a política nacional do país, a direita fará o mesmo, e é por isso que os projetos autárquicos da direita, sobretudo num contexto de crise económica e social, são projetos autárquicos que acrescentariam ruína à ruína em que o país está. José Guzmão, muito obrigado e agradeço-vos a todos por esta participação nesta edição especial em que analisámos a decisão do Tribunal Constitucional sobre o polémico processo da limitação dos mandatos dos autarcas. Já a seguir na RTP Informação não perca a noite informativa e à meia-noite o 24 horas. A todos, uma muito boa noite.